Tem gente até lembrando aqui, de que há um gigante também nessa briga com o Vasco, além do Bahia, o Santos, que nunca caiu. Eu já ouvi esses comentários muito do torcedor. Esse ano o Campeonato Brasileiro é uma homenagem ao Rei Pelé, que faleceu. Então, pô, a CBF não vai querer o Santos não ser rebaixado. Bom, não tem como. Isso é dentro de campo. Eu não posso acreditar que fora de campo alguém mexa o pauzinho para tirar A, B ou C. É dentro do campo que tem que se resolver, Edmundo. Ô, Fábio, a arbitragem é ruim no Brasil desde quando eu me entendo como gente. Eu tenho 52 anos, nunca vi a arbitragem ser linear, ser boa. Ora ela facilita ora ela prejudica outro, mas porque ela é mal preparada mesmo. E a CBF está literalmente cagando para isso. Eu não acho que exista essa teoria da conspiração. Não é por uma fatalidade, uma tragédia, né, por uma morte do nosso maior ídolo no futebol que as pessoas vão pensar dessa maneira. Eu acho que o Santos foi no mercado, contratou, trouxe um técnico novo e está tentando sair por conta própria. E os erros de arbitragem, a gente, nos últimos, num retrato muito, muito curto, o Vasco é o que tem sido mais prejudicado. Mas não acho que seja uma coisa orquestrada. Acho que os nossos erros foram internos. Eu vou falar qual são. A escolha do técnico, a demora para trocar, que está muito nítido aí. 2 jogadores, 3 jogadores novos chegaram, mas a espinha dorsal, o time do Vasco é quase o mesmo. E a postura dentro do campo é completamente diferente, porque agora, de fato, nós temos um treinador competente, um cara experiente e que sabe a grandeza do clube e sabe que a frase dele me impactou bastante, cara. Eu passei a levar mais fé, porque em termos de número, né, Fábio, você conversa com pessoas que não gostam do Vasco e falam assim, o Vasco ganhou 4 jogos em 22. Como é que você acredita que ele vai ganhar 9 em 16? Mas os números mentem, né? Não necessariamente precisa chegar a 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Em outros campeonatos, teve clube que se livrou até com 38, 39 pontos. Enfim, acho que o Vasco tem que fazer a parte dele e acho que a frase do Ramon Dias foi excepcional. O Vasco não cai. Ele foi muito incisivo nisso e eu acredito pelos bons jogos que o Vasco vem fazendo contra times grandes. O Vasco está meio que Robin Hood. Joga melhor contra os grandes, contra os melhores times, do que contra os pequenos, que, na verdade, são os adversários mais diretos. Então, até um contra-argumento, Edmundo, que eu tenho usado, e guarda essa informação que é boa para a gente também argumentar os antes, né? Apesar de não valer muito a pena, porque eles querem torcer contra e vão se quebrar lá na frente. Dos últimos 15 pontos disputados, ou seja, um recorte dos últimos 5 jogos, quem está lutando ali ou para não entrar ou quem está no Z4. O Goiás somou 9 pontos, o Vasco somou 8. Então o Vasco tem um melhor rendimento do que Corinthians e Bahia, que fizeram 7, América, que fez 6, Santos fez 4, Inter 3, Cruzeiro 3 e o Coritiba nada. Ou seja, o Vasco mostra uma coisa que a gente pode debater e que quem está assistindo o jogo sem clubismo enxerga, que é ter um desempenho, Edu. E nas mãos desse cara, que bateu na mesa e falou: Juquiajá, lá no espanhol, ninguém derruba nós aqui não, porra. É verdade, eu gostei muito dessa postura dele, como o Edmundo falou. E outra coisa, é fato, você citou alguns clubes agora, que o Vasco tem um time melhor, eu vejo, assim, até individualmente falando, os jogadores do Vasco, tipo, melhor do que o time do Santos. O próprio Bahia, que o Vasco empatou, infelizmente, acho que perdeu esses pontos lá dentro. Enfim, outras equipes também, Curitiba. O Vasco tem uma equipe melhor, o Cruzeiro. Eu acho que o Vasco tem mais qualidade. Estou falando tecnicamente. Aí, faltava um grande treinador. O Edmundo lembrou agora que demorou demais para trocar o Barbieri lá atrás. Beleza, são águas passadas, fizemos a troca, demorou demais, mas demais mesmo. Chegar no fundo do poço, né? Mas outra troca que ninguém
fala, e eu faço questão de lembrar sempre aqui, isso não é pessoal, foi a troca do Luiz Melo pelo Lúcio Barbosa, cara. Ele ficou muito claro que a contratação, ele soltou dinheiro para trazer o Payet, ele soltou dinheiro para trazer um Rossi, ele soltou dinheiro para trazer quem é o terceiro jogador, o que ganha na casa de 1 milhão, tipo o Medel. Então, assim, você traz jogadores. O Rossi não ganhou 1 milhão, não, pelo amor de Deus, senão não, vou ter Medel para trás agora aqui. Não, Medel ganhou 1 milhão. Também não pode ganhar 1 milhão, não. Desculpa, o Payet pode ganhar, o Medel não pode. Eu acho, tipo, é a informação mais ou menos que eu recebi. O cara ganha bem, não ganha mal. Então sim. Você 3 dígitos é bom pra caramba, rapaz. Então, pronto, Fábio, eu acho que passou muito por isso também, sabe? Tipo, a coragem de investir. Porque o Vasco lá atrás era um Deus acuda, cara. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? O investimento que nós fizemos, Edmundo, e nós fomos. E aí também tem um componente chamado sorte, né? Porque às vezes você contrata e não vira um time. E o Vasco está virando time. Os caras que chegaram, os mais experientes, Medel, o próprio Michael, o Verrete, esses caras já vestiram a camisa mesmo e compraram a nossa briga também, Edmundo. Não, com certeza, cara. Certeza absoluta. Você vê um time vibrante, você vê um time competitivo, você vê que os caras, independente da idade, estão demonstrando uma garra gigantesca, um amor ao clube. Isso é de suma importância, né? Mas as vitórias precisam vir. Alguém deixou um comentário aqui. Inaceitável as derrotas para Santos e Bahia em São Januário. É verdade, porque são adversários diretos. Esses dois times estão 5 pontos à frente do Vasco, né? Se o Vasco tivesse vencido essas 2 partidas, eles teriam 3 pontos a menos e o Vasco 6 a mais. Você imagina? Olha que diferença. O Vasco estaria ali no 14º, no 13º, terceira colocação, seria um outro campeonato. Eu acho que o Vasco precisa jogar com vontade de ganhar, jogar para cima, jogar como Vasco, entendeu? E acho que o Ramon Dias tem feito isso, e o segundo tempo contra o Bahia mostrou muito bem isso. Perdão. Nessa tabela que o Edmundo lembrou das derrotas, que foi um ponto questionado aqui para o nosso internauta, o Vasco estaria com 23 pontos se vencesse os 2 em casa, o Santos cairia para 18 e o Bahia cairia para 19, ou seja, nós estaríamos 4 pontos acima da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com um jogo a menos. Ou seja, vencendo o América Mineiro, iríamos para 26, embolar ali com o Cruzeiro, Corinthians, Internacional, todo mundo está com 26. E isso porque a gente nem está lembrando, Edu, que também foi um absurdo perder para o Goiás em casa, foi um absurdo perder para o Cruzeiro em casa. São 12 pontos que ficaram pelo caminho, Edu. Muita coisa, né, o Fábio? Assim, foi realmente um desastre, né? O desânimo, eu lembro do seu rosto, desânimo lá em São Januário aquele dia, eu também, né? É óbvio, a gente sai triste com a derrota, não tem como, né? Tipo, a festa da torcida e tal, depois aquela briga, infelizmente. Briga não, né? Protesto da torcida lamentável, mas já passou, né? Não adianta mais agora ficar chorando pelo leite derramado, né? Como diz aí o ditado. Agora é ver quem tem mais garrafas velhas para vender, ir para cima e vencer o jogo, né? Buscar os pontos. Agora já foi, né? O passado já foi embora. Agora, quando você disse que hoje, disse muito bem, desculpa, que hoje você enxerga um time do Vasco, hoje você olha para o lado esquerdo, você vê o Piton chegando no fundo, fazendo bons cruzamentos. Antigamente, o cruzamento do Vasco era o Léo fazendo um arremesso lateral para dentro da área, né? Tipo, isso aí é o início do Campeonato Brasileiro. Hoje você vê uma jogada ensaiada pelo meio, você vê um Paulinho driblando, buscando o jogo o tempo inteiro, se movimentando. Então, assim, cara, eu acho que essa correção agora dessa janela, eu acho que é o que vai manter o Vasco na primeira divisão, sabe? Eu sou muito aquela questão do pé no chão. Primeiro vamos sair da zona da confusão, sai da zona de rebaixamento, depois você olha para uma Sul-Americana, e aí, tipo, isso é Campeonato Brasileiro, né? Então, e o Vasco é gigante, perto da sua torcida, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, né? Agora tem um outro fator, né? Que eu temo, tenho muito medo e não tem por que esconder isso. Eu falo isso quase que diariamente. Não podemos deixar a questão política do clube, que é um ano político, né? E todo vascaíno conhece como funciona a política dentro do Vasco.
influenciar no campo, sabe? Tem que separar as coisas, tem que ver que a galera, ó, vamos separar o time dessa questão aí, dos projetos políticos e tudo mais, porque realmente isso pode atrapalhar e já tivemos no passado recente uma queda por isso, né? E uma permanência por isso também na Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, digo isso com muita tristeza, Edmundo e Fábio. Eu não vejo que a política nesse ano, até agora, tenha nenhum peso, nenhuma influência, até porque está sendo um ano diferente das outras eleições. Em outros anos de eleição, setembro já estava fervendo e está tudo tranquilo, cada um está dentro do seu cenário, buscando, enfim. Eu não vejo que possa interferir até por essa SAF.